Boa tarde, doutor Rui Sacramento. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes todos. Doutor Rui, queria falar sobre o Rui Sacramento, a pessoa, família. Acho que eu conheci seu pai, conheci sua mãe. Eu queria que você falasse da sua família, como é que os seus pais chegaram a Taubaté, enfim. Uma ideia da sua biografia e falando dos seus pais também. É uma oportunidade muito alegre que você me dá, porque realmente é uma história bonita, muito conturbada, muito sofrida, mas muito bonita. Meus pais se casaram em 1947, e o meu pai se formou na Faculdade de Medicina da USP, da Pinheiros. E logo depois eles se casaram, eles se formaram em 46, se casaram em 47, eu nasci em 49, e em 51 eles se mudaram para Taubaté. O meu pai fez concurso público para o antigo IAPI e foi contratado como médico para cá, para Taubaté, que era um centro industrial importante na época, e tinha uma unidade grande do IAPI que atendia o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, que atendia os industriais, e tinha uma área de assistência à saúde. Então ele veio para cá como médico em 51, para 52, eu com 2 anos de idade. Aqui ele criou o primeiro laboratório de análises clínicas que tinha na cidade, que existiu na cidade, ficava na Rua Visconde Rio Branco, o Laboratório Silvio Sacramento, que eu, aliás, ganhei de presente de um antiquário há alguns anos atrás, a placa de ágata do laboratório, que estava com um antiquário, que quando descobriu que eu era filho do Dr. Silvio, me deu de presente a placa, e eu vou colocá-la na casa que era da minha mãe lá em São Paulo, onde mora meu irmão hoje lá. Então, meu pai veio para cá em 51, mas ele morreu em 56. Poucos anos depois ele teve câncer, um câncer no cérebro, e faleceu. Quando ele faleceu, já tinham 4 filhos, e a minha mãe deu à luz ao 5º, 3 meses depois do falecimento dele. Então você imagina, a minha mãe era professora de música e era professora primária, tinha feito a escola normal e a escola de canto Orfeônico. Começou com 5 filhos, né, no interior, numa cidade que não tinha nenhum parente aqui, e ela descobriu um pouco depois que o meu 4º irmão era excepcional, tinha uma necessidades especiais que ela naquela época ainda nem desconfiava direito, porque ele era um caçula ainda quando meu pai morreu. Então, olha, nessa história ela se formou na primeira turma na Faculdade de Filosofia aqui de Taubaté, para se graduar, para poder profissionalmente se desenvolver para criar os filhos, e fez um esforço gigantesco, mas criou 5, inclusive o Antônio Paulo Guti, que é o excepcional, que é hoje o centro da família, o grande amigo de todos lá, que mora sozinho na casa onde minha mãe morava, que é o grande amigo de todos os irmãos. Toda quarta-feira nós nos reunimos lá. E ela criou os filhos de uma maneira assim muito simples. Falou: olha, filhos, eu não vou poder deixar, vocês não vão herdar nada de mim. Vocês vão herdar o que vocês puderem aprender, e eu vou te oferecer para vocês o melhor que eu puder de ensino. Então tratem de aprender, porque é isso que vocês vão... A herança é essa. E realmente eu acabei entrando na Faculdade de Medicina da USP, na Pinheiros, depois também, quando concluí o colégio. Tive uma alegria enorme, né, você não faz a satisfação de acompanhar os passos do meu pai, que quando ele faleceu eu ia fazer 7 anos. Né? E encontrei colegas dele, que foram meus professores, encontrei funcionários da escola que eram amigos dele, encontrei centenas de pessoas. Eu percorri o caminho dele com uma alegria, com uma satisfação que aquilo me deu. E também o meu outro irmão entrou na Escola Politécnica, hoje é professor da pós-graduação da Getúlio Vargas, é uma pessoa com prestígio internacional também. O terceiro também é um engenheiro metalúrgico muito bom, muito bem conduzido. E o 4º, o Silvio, também é médico ortopedista, também é um ortopedista de um sucesso enorme, faz medicina esportiva, e a maioria dos joelhos de atletas profissionais que estão sendo bem-sucedidos tem uns parafusinhos do Silvio lá, porque esses atletas frequentemente lesam isso daí. Ele é um grande especialista em cirurgia de joelho de atleta principalmente. Então a biografia da minha família é muito bonita nesse aspecto. E eu, quando me formei na faculdade,
e tem uma correlação com o transplante muito grande a minha vida na faculdade. O primeiro transplante de rim feito no Brasil foi em 1964, lá na Faculdade de Medicina da USP. Eu entrei na faculdade em 1967, 3 anos depois. O primeiro transplante cardíaco feito no Brasil foi feito em 1969, lá na Faculdade de Medicina da USP também. Eu era aluno, estava no segundo, terceiro ano, e acompanhei aquilo imagina como um aluno de medicina acompanha um evento pioneiro no mundo, com que ânimo você acompanha, com que interesse você acompanha. E, inclusive naquele ano do transplante do cardíaco, o professor Zerbini trouxe para fazer uma palestra na faculdade o professor Barnett, que foi o primeiro a fazer um transplante na África do Sul. E eu estava lá, eu gargarejo assistindo a palestra do Barnett, perguntando para ele, conversando. Esse assunto de transplante sempre eu vivia o nascimento dessa tecnologia e dessas técnicas no Brasil, participando como estudante, e depois como graduado, e como graduando, e depois como pós-graduando no Hospital das Clínicas da USP, que tinha, até hoje tem o maior centro de transplante que agora está deslocado para o INCOR, mas o transplante renal ainda é no Hospital das Clínicas ainda. Então acompanhei isso tudo. Quando eu vim, depois de formado, quando eu vim para Taubaté, meu pai, depois que faleceu, o laboratório dele aqui em Taubaté sustentou a minha família há muito tempo. E o irmão dele, o Dr. Valdemar Sacramento, ajudou a minha mãe durante todos esses tempos. Ele foi o responsável, ele cuidou desse laboratório. O irmão do meu pai, que era médico, cuidou do laboratório para que desse sustento também para a nossa família. Além de todo o trabalho da minha mãe, que até gerente de banco foi para poder sustentar esses filhos, né? E então eu vim para cá depois para dar uma folga para o meu tio também, que ele estava há muitos anos cuidando disso daqui. E vim, comecei a cuidar do laboratório, até que depois todos se encaminharam, aquilo já não era mais fundamental para o sustento de ninguém, o laboratório foi encerrado e eu continuei a vida, porque a minha área médica não era aquela, era urologia. E na área da urologia eu fui aprendendo, aprendi a fazer transplante, aprendi a tecnologia, aprendi para onde estava caminhando a ciência naquela época. Ela estava engatinhando. Rui, doutor Rui, aí nós chegamos num ponto, vamos pular um pedaço para entrar no assunto, para a gente aproveitar todo o tempo daqui até o final da entrevista, para nós conversarmos sobre os acontecimentos que resultaram num longo processo. Primeiramente, a data do ano dos acontecimentos foi 1987. 86 para 87. 86 para 87. Do comecinho, o que aconteceu? O início, na realidade, foi 3 anos antes, 2 anos e pouco antes. Quando ainda a Irmandade de Misericórdia era mantenedora da Faculdade de Medicina de Taubaté. A Faculdade de Medicina não fazia parte da Unital, né? E a Irmandade de Misericórdia mantinha a Faculdade de Medicina e os 2 hospitais, o Hospital Santa Isabel, antigo, hoje Hospital Escola, e o Hospital de Clínicas, o OSIC, lá na Tiradentes, que era o atual regional. Muito bom. Naquela época eu trabalhava nos 2 hospitais, e trabalhava em Pindamonhangaba, trabalhava em outros lugares, e já tinha condições, tinha trazido já know-how suficiente para montar uma equipe de transplante. O transplante não é feito com uma pessoa só. A pessoa sempre pensa, o doutor foi lá e fez o transplante, botou o rim na pessoa. Aquilo ali é o final de um processo em que muita gente trabalhou e muita gente fez muita coisa para que eu possa chegar no final e emendar uma artéria, uma veia e um ureter ali e o rim funcionar. Então, fazer o transplante ou montar o programa do transplante não é realizar o ato em si, é agrupar as pessoas todas que precisam desenvolver conhecimentos específicos para, juntando esse com aquele outro, criar toda a situação que a gente possa fazer o transplante. Então, 2 ou 3 anos antes, no Hospital Santa Isabel, que era um hospital que a Irmandade pretendia deixar como de ponta, na época o provedor era o saudoso engenheiro Geraldo Vilela Severo, eu propus para a provedoria, para a mesa, e a mesa concordou, aceitou, nós vamos desenvolver um programa de transplante renal aqui com doador vivo. Parênteses, transplante renal ou qualquer transplante com doador vivo
a tecnologia necessária para identificar a compatibilidade dos tecidos, do doador com o receptor, é bem mais simples do que a tecnologia que precisa necessária para fazer transplante com cadáver. Até porque doador vivo você sempre procura um relacionado, se é uma pessoa da mesma família, no mínimo um pouquinho de carga genética comum tem. Se for você pode ir desde um gêmeo idêntico, que é 100%, até um relacionado, um parente próximo, mas que tem pouca relação. Mas sempre é muito mais fácil do que pegar aleatoriamente um que não tem nada a ver com o outro e tentar comparar a compatibilidade genética. Tudo bem, então nós vamos fazer com o doador vivo porque é mais simples. O doador vivo eu preciso transplantar o rim do José na Maria, eu tiro o sangue do José, eu tiro o sangue da Maria, entrego para uma pessoa no laboratório, ela vai fazer o teste que ela precisar, pode levar 1 mês, 2 meses, porque o José vai receber o transplante, mas ele está fazendo diálise, está mantido vivo, bonitinho lá. A Maria está trabalhando, está cuidando da vida lá, enquanto espera saber o resultado do teste lá. Então, essa é uma técnica simples, mais simples, então mesmo essa não tinha aqui, não existia aqui. Os laboratórios aqui não conseguiriam fazer, mas isso, a gente teria muito mais facilidade de realizar dessa forma. Estamos preparando tudo, inclusive o hospital chegou a reformar o último apartamento do 8º andar para criar uma anticama, para ficar a sala, o quarto do receptor nos primeiros dias depois do transplante. Ocorreu que o entrosamento entre as duas equipes para fazer esse transplante não foi possível, porque a empresa do Hospital Clínicas que fazia diálise, que mantinha os pacientes em hemodiálise, era uma empresa de São José dos Campos, que tinha matriz lá e que não teve interesse, no final ela manifestou claramente que não tinha interesse de concentrar esforço em desenvolver tecnologia para transplante aqui e preferia desenvolver lá. Então dissociou a equipe cirúrgica com a equipe clínica. Então vamos esquecer isso, porque isso só funciona dando nas mãos, não funciona dando separado. Bom, mas como era para doador vivo, o que nós fizemos? Doador vivo são de 2 equipes cirúrgicas, as cirurgias são simultâneas, uma equipe está tirando o rim aqui e a outra ao mesmo tempo está abrindo o receptor para colocar o rim. Quando nós sai o rim daqui, enquanto ele está sendo colocado no outro, essa equipe já está fechando a incisão do doador lá. Então eu preciso de pelo menos 4 de cada lado, são 8. Preciso de pelo menos 6, no mínimo 6, mas o ideal são 8 cirurgiões, 4 para a equipe de retirada e 4 para a colocação. Quem eu convidei? Convidei muita gente para participar disso aí, porque precisava treinar, precisava qualificar esse pessoal. Não tinha gente qualificada aqui, tinha cirurgiões bons, mas não tinha experiência com esse tipo de cirurgia. Um dos que eu convidei foi o indigitado Calúnia. Esse sujeito foi convidado e aceitou participar da equipe de transplante de transplante renal lá naquela Você fala é o doutor Calúnia. Calúnia. O nome dele completo qual é? É Roosevelt. Roosevelt. Tá. Certo. Eu não gosto de falar esse nome não, porque não traz bons eflúvios. Certo? Mas de qualquer forma, ele foi convidado, aceitou e teria até, se a gente tivesse continuado, ele teria ter uma participação importante na equipe, na retirada de órgão, né? Que é feita por uma incisão que retira uma costela, ele trabalha com cirurgia de tórax, então tinha algum know-how que podia ser usado no procedimento. Então, quando aquilo acabou, né, passados alguns anos, passados 3 anos mais ou menos, nesses 3 anos o que mudou? A Faculdade de Medicina foi absorvida pela Universidade de Taubaté. Tá? A Prefeitura desapropriou o antigo Hospital Santa Isabel e entregou para a FUST, uma fundação mantenedora do hospital, que ficou sendo área de ensino de todo o Centro de Ciências Biológicas da Saúde. A Faculdade de Medicina passou a integrar, antes ela era uma faculdade isolada, então o diretor da Faculdade de Medicina era um todo-poderoso. Na época era até o doutor Avedis, era o poderoso, era um cargo desejado, ambicionado por muitos médicos. Tá certo? Ao entrar para a universidade, houve um caput diminúcio, né? O antigo diretor passou a ser chefe do Departamento de Ciências Médicas da Unital, pareado com o chefe do Departamento da Odontologia, da Enfermagem, da Biologia, da Educação Física, da Fisioterapia, todos os departamentos que compunham o Centro de Ciências Biológicas da Saúde. O cargo poderoso passou a ser o de coordenador do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, que na verdade era o diretor de toda essa área. Tudo bem, o coordenador do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, que foi indicado, foi o professor José Carlos Natrielli Almeida. Tá?
E o doutor Calume ocupou o cargo de chefe de departamento, subordinado, portanto, ao professor Nadriel. Quando quando se passou um pouquinho de tempo, a universidade me convidou para professor. Ela conhecia o meu currículo, sabia do qualificador, e me convidou para lecionar. E me convidou, inclusive, o doutor Avediz, era o professor da urologia, e era uma pessoa muito querida, muito estimada, ninguém queria mexer com ele, só que ele estava próximo da aposentadoria compulsória, já estava com quase 70 anos. Ele iria se aposentar compulsoriamente no ano seguinte. Então, o que a universidade fez? Me convidou e falou: você vai lecionar nefrologia, porque você tem um currículo com formação adequada para lecionar nefrologia, e vai aguardar, o professor Avediz vai se aposentar, é compulsório, né? E quando ele se aposentar, você vai assumir a cadeira. Então, tá ótimo. Fiquei na nefrologia, dei o curso de nefrologia há 2 anos, acho. E nesse período, já na condição de professor, com uma estrutura universitária de suporte, eu falei: bom, então vamos desenvolver desenvolver de novo uma programação de transplante para Taubaté, um centro de transplante para cá. Só que aí, já tendo um suporte melhor, eu falei: eu vou desenvolver para cadáver, então vamos primeiro trazer uma outra equipe de nefrologia, porque a equipe de nefrologia do Ozzy, que já não tinha manifestado, já tinha manifestado seu desinteresse nisso, vamos trazer outro nefrologista que tenha know-how de transplante para fazer, inclusive, de cadáver. Fui para o Hospital das Clínicas, lá na Faculdade de Medicina da USP, a minha escola, a minha faculdade, eu tenho centenas de amigos lá. Fui para a unidade de transplante renal lá e falei: olha, me arrume um cara bom, novo, que queira ir para Taubaté, porque eu passo a cadeira da nefrologia para ele lá, passo o serviço de nefrologia do hospital universitário, e nós vamos montar uma equipe de transplante. Só um parênteses, nefrologia significa? Nefrologia é a especialidade médica que cuida das doenças do rim não cirúrgicas, que não tem operação. Então, por exemplo, quando um paciente perde a função dos rins, precisa ser mantido vivo com diálise, quem cuida disso é o nefrologista. E mais outras centenas, é uma especialidade muito extensa, muito grande. Basicamente, a ligação que vocês vão perceber é essa: quando um paciente ficou sem função nos rins, perdeu o rim por uma nefrite ou por um problema, por sei lá, por qualquer razão, para que ele não morra, você faz diálise nele 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, o quanto for necessário para filtrar o sangue para suprir a função do rim. Isso é uma coisa que mantém a vida da pessoa, mas à custa de um sofrimento e de um risco muito grande. Quando você consegue um rim e coloca nela, você restaura a qualidade de vida dela, restaura a saúde dela, restaura a vida dela em várias dimensões, em vários sentidos. Então, eu fiz isso, fui lá e fui indicado, o Dr. Pedro Torres Silas foi indicado pelo pela unidade de transplante renal do HC, do Hospital das Clínicas, como uma pessoa qualificada para isso. Eu trouxe, e olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o serviço que ele montou no hospital foi de primeiro mundo. Nós começamos fazendo procedimentos aqui que até hoje não são feitos adequadamente. O pessoal não tem know-how ainda para fazer. Porque ele trouxe a tecnologia de ponta da nefrologia na época. Aí juntou aquilo com a tecnologia de urologia que eu tinha trazido e falamos: então vamos montar uma unidade de transplante com rim de cadáver, que é o futuro da medicina. Fazer um doador vivo é uma coisa que a gente se submete a fazer porque é uma maneira de heroicamente melhorar a vida da pessoa. Mas é heroicamente por causa do médico e é heroicamente por causa do doador, que ele se submete a perder um órgão, né? Que não é necessário. Quanta gente que tem morte encefálica e é sepultado sem se aproveitar órgão nenhum, então o órgão foi para o cemitério e gente ficou sem poder utilizá-lo, né? Então, aí nós montamos um rim de cadáver, só que aí a tecnologia, como eu tinha explicado no começo, é muito mais complexa, muito mais difícil. Então, o que nós fizemos? Fomos lá para o HC em São Paulo, que era o único laboratório na época que fazia cross-match, fazia prova de compatibilidade com tecnologia adequada para cadáver. Então, vocês têm quantos pacientes? Nós temos 500 pacientes lá na fila para receber. E eles tinham lá um painel no laboratório com o sangue de todos os pacientes lá. Nós temos lá 6 pacientes, nós tínhamos 7 na época, que podiam receber transplante no hospital universitário, fazendo diálise, que poderiam receber transplante. Nem todo paciente da diálise dá para receber transplante. Então, algumas outras doenças impossibilitam isso. Mas, vamos dizer, nós temos meia dúzia aqui.
Então nós vamos fazer um acordo com você. Nós vamos deixar o sangue da nossa meia dúzia aqui em São Paulo, junto com um dos outros 500. E quando a gente tiver um cadáver lá para tirar o rim, eu mando o sangue para cá, você me tipa o sangue e você me diz com quem é compatível. Tá? A prioridade é nossa. Se tiver 2 iguais e um for dos nossos, você vai mandar para mim. Ou seja, você vai... Deixa eu fazer um parênteses para poder ir esclarecendo aquelas pessoas que estiverem nos escutando e vendo agora. Então, a coisa funciona assim. Tem uma pessoa que teve morte encefálica, ou seja, o cérebro já morreu. Ela tem que ser mantida viva. Não, ela não tem que ser mantida viva, quer dizer, com o coração funcionando. Com o coração batendo, com o pulmão oxigenando o sangue. Para que você mande o sangue para ser examinado, que leva no mínimo um dia. É isso? Eu estou tentando enxergar. Com a tecnologia de lá, leva 6 horas. Então, eu 2 horas para ir, mais umas 4 para ele me dar o retorno. 4, 5 minutos. Então, o retorno ele me dá por telefone. E voltar com o resultado, daí que se começará o procedimento para a retirada do órgão. Quer dizer, a coisa é a seguinte: o médico observou a morte encefálica. E eu quero depois esclarecer essa parte, a questão de. Porque eu acho que isso é um ponto fundamental. O médico observou a morte encefálica. Então, camada, eu falei vivo porque é um vício, né? Camada, o coração batendo, mas o camarada tecnicamente não está vivo, porque a morte encefálica significa que ele morreu. É isso. É isso. Então, tira-se o sangue, manda examinar, é compatível, aí pronto, começa o procedimento. Pode continuar, mas eu queria só avisar você que o nosso tempo vai correndo e nós temos pontos importantes para serem levantados. Então, você levantou um importantíssimo aí, você levantou um já importantíssimo. Quer dizer, a sua expressão de que o cara é mantido vivo, ela dá um gancho para a gente dizer o seguinte: a morte sempre é encefálica. Sempre é encefálica. O sujeito morre quando o cérebro para de funcionar. Porque se não fosse isso, a parada do coração não é morte. Senão eu mesmo teria praticado, que eu me lembro, pelo menos uns 30 ressuscitamentos. Eu teria pego 30 mortes e ressuscitado. E pelo menos na minha vida profissional, 30 pessoas tiveram parada cardíaca na minha frente, enquanto eu estava atendendo, e com massagem cardíaca, com desfibrilação, com recursos que a gente tem, nós fizemos o coração, eu fiz o coração voltar a bater e a pessoa continuou viva. Um amigo comum nosso teve esse um amigo comum nosso teria ressuscitado. Então essa interpretação ela é clara, só não é perceptível. Porque a gente fala que antigamente o critério de dizer que a pessoa estava morta porque o coração parou, significa parou o coração, não está mais bombando o sangue, não está respirando, não está oxigenando. Depois de 3 minutos, o cérebro morreu. Então aí não adianta mais fazer o coração bater de novo. Entendeu? Então, o critério de morte sempre é o da morte cerebral. Senão, parada cardíaca era igual, parada cardíaca revertida seria igual a ressurreição. Entendeu? Ninguém morre para ressuscitar, não. O coração falha por alguns, se o coração falhar por 1 minuto, 2 minutos, isso não quer dizer que a pessoa está morta. Por quê? Porque o cérebro ainda não sofreu dano. Agora, se passar de 3 minutos, pode mesmo o coração voltando a bater, você vai o cochilo bater. Ele está morto, porque o cérebro está morto. O coração, ele volta, o cérebro não volta. O cérebro, depois de 3 minutos sem oxigênio, as células do cérebro morrem e não revertem mais isso. Entendeu? O cérebro é o órgão mais sensível do corpo para a falta de oxigênio. Depois de 3 minutos, a lesão da célula é irreversível. Por isso que a gente fala, parou o coração, você vai esperar. Antigamente fazia, da onde vem o velório? Sabe de onde vem o velório? E ter certeza que o coração não vai bater, que a pessoa não vai respirar durante umas 12 horas. Se não bateu, porque aí está morto. Mas depois isso é do tempo do Vesário, do tempo lá da Idade Média, depois que aprendeu o funcionamento, porque naquela época não sabia nem que o sangue levava oxigênio para lugar nenhum. Não se conhecia a fisiologia do organismo. Quando se começou a conhecer a fisiologia, já no século XVII, XVIII, já se entendeu o seguinte: o coração pode até parar. Se o cérebro se o tempo de parada
não for tão longo que o cérebro morra, você consegue recuperar a pessoa. Então, uma parada cardíaca reanimada não é ressurreição. Mas tem caso, doutor, que a pessoa foi dada como morte cerebral e volta? Não, com morte cerebral não. E como é que você tem a certeza de que houve morte cerebral? Eu acho que também que esse é um ponto capital. Como é que você tem absoluta certeza, segurança que houve morte cerebral? Porque a gente considera que ocorreu morte cerebral quando você não tem sinais de funcionamento dos órgãos do tronco cerebral, ou seja, não tem respiração, não tem reflexo de nenhum nervo craniano, não tem nenhuma reação de pupila, por exemplo, mobilidade de pupila, não tem, você não tem atividade do cérebro, reflexa ou basal. E a catalepsia? Catalepsia é como um desmaio. É um desligamento. Se você tem reflexos do cérebro, se você pesquisar, tem reflexo do cérebro, tá? É como um desmaio, é um desligamento, como um coma. Coma é uma anestesia geral, é um coma. Mas peraí, doutor Rui, mas eu não sou um especialista, mas dizem que a catalepsia, o estado, é um estado que é igual à morte. É parecido. Que não tem respiração, não se escuta a batida do coração. Não se escuta, mas tem circulação, não se escuta a respiração, mas tem oxigenação. Que deve ter sido o caso daquela senhora que foi para o necrotério recentemente vendo a televisão. Exatamente. E a família foi lá, estava viva. É isso? Veja bem, existe caso de erro de diagnóstico, é outra coisa. Entendeu? Uma outra coisa. Eu acho que tem apendicite, não tem apendicite, coisa nenhuma. Frequentemente você abre e tá. Agora, a morte encefálica não é um processo, não é uma coisa. Você não faz o diagnóstico agora para tomar nenhuma providência daqui a 10 minutos. Tá certo? O paciente está na UTI, ele morre sem que você tenha nenhuma modificação na pressão arterial, na respiração, na oxigenação, na frequência cardíaca, nada disso. Porque isso está sendo mantido. Você está avaliando, o intensivista está avaliando se o cérebro da pessoa está sobrevivendo naquela situação ou não. É diferente da parada cardíaca. Pois é, isso aí é uma coisa fundamental. O coração está batendo. A respiração está mantida. Está mantida. E você está me dizendo que houve morte cerebral. Isso. Eu vou te contar exatamente em relação a esses casos, como é que foi. Todos esses casos estavam na UTI do Hospital Regional, o antigo OSIC. Todos esses casos, um médico estava acompanhando continuamente lá. O intensivista acompanha continua na beira do leito lá. E todos eles, o médico está verificando funções, sinais de atividade cerebral. Porque o antigo Código de Ética Médica, inclusive, era muito claro. O médico não pode antecipar o momento da morte e não pode usar recurso excepcional depois da constatação da morte encefálica. Não podia, nessa redação do antigo Código de Ética Médica. Por que isso? Porque senão o médico passaria a determinar ele, com a vontade dele, a hora que o sujeito morrer. Imagina aí que chegasse um casal milionário que sofreu um acidente na luta, chega no pronto-socorro, os dois com traumatismo craniano, os dois em morte encefálica. Aí o médico pega, entuba a mulher, bota no respirador, manda para a UTI e, esse aqui está em morte encefálica, está aqui, dá um atestado de óbito, manda sepultar o cara. Aí depois de uma semana o cara vai lá no UTI, também está em morte encefálica, desliga o aparelho e manda entregar. Ele alterou todo o direito de sucessão na família, porque um morreu, a outra herdou a parte dele. Tá certo? Aí quando ela morreu, a herança vai pro lado dela. Então, até para se sintonizar com a legislação civil brasileira, o Código de Ética, o médico não resolve quando a pessoa morre. Ele determinou que o cérebro está morto, ele está proibido de deixar o aparelho ligado. Porque ele estaria simulando a vida e com isso causando uma série de problemas. A exceção que o código dava é quando pode ser usado o órgão para transplante. Então você dá o atestado de óbito com aquela hora e deixa o cadáver com os aparelhos ligados até que vai ser fazer os exames para comprovação disso, os exames até que vai ser feito, mas o atestado de óbito já está dado. Entendeu? Porque senão o médico passa a ser o dono da vida. Não é, o médico é dono da vida. Doutor Rui, ele não pode eu ainda vou insistir com a pergunta, pode. Porque eu acho que todas as pessoas isso vão fazer essa mesma pergunta que eu estou fazendo.
A questão é um dos pavores da grande maioria das pessoas. Puxa, eu não quero ser enterrado vivo, imagina. Eu estou enterrado e acordo, estou dentro do caixão, que coisa desesperadora. Não tem essa. Você já escutou isso ele mesmo? Então, eu acho que o ponto crucial é justamente esse. O coração está batendo, e isso é fundamental para que o órgão esteja preservado, senão você também não vai interessar, não vai servir para coisa nenhuma. Então, o médico atestou a morte cerebral. Não há a menor dúvida. Não há, mas veja bem, além disso, existem coisas de segurança. Além desse diagnóstico, ele tem que ser feito, não é por um médico, tem que ser mais de um médico, em situações diferentes. E ele tem que ser comprovado, tem que ser documentado, não é comprovado, tem que ser documentado com exames também. Então eu vou dizer o que aconteceu nesses casos, é exatamente a rotina. Com exames, que exames? Então, veja bem, esses casos, esses pacientes estavam na UTI do hospital, o intensivista, um ou mais de um, porque frequentemente um constata a morte encefálica, tem possibilidade de transplante? Tem. Então vamos avisar para a equipe, para toda a rotina. Enquanto ele está fazendo isso, muda o plantão, entra outro, que também vai examinar, vai ver que está em morte encefálica, mantém a rotina do processo, tinha um processo para isso daí. Ele verificou, está em morte encefálica, tá. Não desligou o aparelho, por quê? Porque está aguardando para ver se vai usar para transplante. Então avisa a equipe da neuro. Aí vinha o neurologista, o neurocirurgião, ou o neurologista, que é o outro médico que também vai examinar, que é especialista em neurologia, constatou, confirmou, concorda com o diagnóstico do primeiro, já é o segundo médico, concordou com o diagnóstico, tá bom. Então ele vai fazer um exame, ou um eletroencefalograma, no nosso caso aqui, ou uma arteriografia cerebral. Ele faz uma arteriografia e injeta contraste na artéria que leva sangue para o cérebro, que verifica se tem circulação no cérebro, que é aquilo que eu expliquei da parada cardíaca. Se você fica mais de 3 minutos sem ter circulação no cérebro, o cérebro morreu. Então quando ele faz um exame e constata que tem mais de 3 minutos para entrar sangue no cérebro, ele está morto. Tá certo? Ele documentou no papel. Só que é muito importante você saber o seguinte, documentação é secundária. O caso tem que ter, clinicamente, o médico tem que examinar e saber que o camarada está em morte encefálica antes de fazer o exame. Ele não faz diagnóstico pelo exame, que é errado. Só para você entender, se a gente for agora no cemitério da Ordem Terceira, exumar um cadáver lá que foi enterrado há 3 dias, as artérias estão inteiras ainda, botar um aparelho de raio-x lá, injetar contraste na carótida dele lá e radiografar, vai dar uma arteriografia normal. O exame vai ser uma arteriografia normal, porque as artérias não deterioram, não tem putrefação, ainda está funcionando, as artérias ainda estão inteiras. Quer dizer que o cara está vivo? Ou quer dizer que ele não está em morte encefálica? Pensa bem, então o exame ele tem que ser visto no contexto, olha, o cara está sem reflexo cerebral, tomou uma porrada na cabeça, metade do cérebro na cama, tá certo? Não tem reflexo em nenhum órgão, tá, daqui para baixo está tudo morto, pupila, todos os pares cranianos são parados. Então aí um exame, junta isso com um exame sem circulação ou um eletroencefalograma isoelétrico, bom, então eu tenho o diagnóstico feito por um, depois eu tenho o diagnóstico feito por outro, depois eu tenho um exame documentando o mesmo diagnóstico. Aí o que eles faziam? O que fazia o pessoal? Chama o pessoal da nefrologia para saber se dá para usar o rim, porque com tudo isso, se o paciente tivesse câncer, se ele tivesse infecção urinária, se ele tivesse tuberculose, tivesse AIDS, se ele tivesse tido septicemia, tem uma série, ou se ele tivesse tido hipotensão prolongada, tivesse função renal prejudicada, não daria para usar o rim. Então vem o nefrologista, vai examinar o cadáver inteiro para saber se tem alguma dessas situações ou tem algum problema que não possa usar o órgão. Não tem, está tudo bem, está em morte cefálica. Então é o terceiro médico que já constatou a morte cefálica, com exame clínico, e ainda examinou detalhadamente para saber um monte de outras coisas que precisa saber para ver se pode usar o órgão. Pode, então tá bom. Então agora vai avisa o serviço social do hospital para comunicar para a família que se ela quer conversar da possibilidade de doar os órgãos. Se o serviço social conversa, a família concorda, quer falar com o médico, então aí vai o médico lá, conversa com ela, aceita doar? Aceita. A assistente social vai lá, então só tem que assinar um documento, 2 familiares têm que assinar, os 2 assinaram um documento e tal, para autorizar a doação. Autorizou a doação, vai para o centro cirúrgico, não vai na hora, viu? Porque quem ia tirar era eu, estava atendendo lá no consultório, algum desconhecido nosso ia estar na fila lá no consultório, tinha outro médico que me auxiliava, estava em Pindamonhangaba atendendo no consultório dele, então
A gente ligava para o centro cirúrgico e falava, olha, que hora vai ter uma sala aí que dê para a gente usar, que não atrapalhe muito e tal, então é daqui a tanto tempo. Mandava, esperava, olha, geralmente era depois das 6, 7 horas da noite, porque acabava o consultório, acabava o outro, dava tempo para a gente ir para o hospital, aí vamos para lá. Antes da gente ir, manda o cadáver para o centro cirúrgico. Quando vai sair do centro da UTI, tem que desligar os aparelhos todos, aí tem um aparelho para remoção, que vai junto com a mesa, com a maca, tá? Um ventiladorzinho vai junto com a maca, e quando chega no centro cirúrgico, desliga aquilo e liga no aparelho de anestesia. Então, tem um anestesista, tá? Que ligava o aparelho e que verificava também, examinava e sabia que estava em morte encefálica. Então já é o quarto médico, mais um exame, constatando a morte encefálica. Todos os casos foram assim. Teve alguns casos, teve um caso, que a família, quando a assistente social falou, mas eu gostaria que o médico da família fosse dar uma olhada lá, fosse falar. Pois não. Chamou um colega nosso que é cardiologista, que era o médico da família, ele foi lá, examinou, constatou a morte encefálica, foi lá, voltou, falou para a família, realmente está em morte encefálica, então tem que fazer. Vamos ao caso nos últimos minutos da nossa entrevista. Nós temos ainda uns 20 minutos de entrevista. Então, acabando só isso aí. Aí chego eu com mais 2 cirurgiões para retirar o que também examinamos os cadáveres. Então, são 5 médicos, pelo menos, em alguns casos 6 ou 7, que examinaram e comprovam e todos afirmam que estavam em morte encefálica. Aí tem um, que eu não vou dizer o nome de novo, que nunca viu nenhum desses casos, ele nunca passou nem perto desses casos. Ele tomou conhecimento desses casos, pegando os prontuários irregularmente, ilegalmente, do arquivo do hospital, levando para a casa dele, fajutando, tirando folhas dos exames de neurologista, folha de anotação do intensivista, folha de eletroencefalograma, não tem, o eletroencefalograma está escrito lá, mas não tem 200 páginas de eletroencefalograma, não estão as páginas no prontuário. Mas por quê, doutor? Porque o doutor Carlos me tirou tudo. Porque ele queria montar uma denúncia dizendo que essas pessoas estavam vivas. Então, como é que ele faz isso? Ele nunca viu nenhum paciente. Ele não sabe nada. Ele pega o prontuário, tira os exames que comprovam a morte encefálica e depois manda para o Conselho Regional. Ele fez exatamente isso. Tirou os exames, fez as cópias, fez cheiro, copiou todos os prontuários, mandou para o Conselho Regional de Medicina e disse, olha, dá uma olhada aí, porque os caras estão tirando o rim de gente que estava viva. Porque o prontuário não mostrava os exames que comprovavam que ele... Mas vocês não têm como mostrar isso? Porque se... Nós já mostramos, veja bem, isso, quando ele fez essa denúncia, isso é uma coisa seríssima, gravíssima. Ele denunciou que nós estávamos fazendo assassinato a sangue frio. Ele, para jogar areia no olho de todo mundo, ele ainda falou eutanásia na época. Que é um cinismo até, porque isso não é eutanásia, coisa nenhuma. Isso é um assassinato a sangue frio e cruel, tá certo? Mas ele também é médico. É médico, então, não sei se é médico, não, ele então, diz que é. Ele também sendo médico, qual a intenção em desqualificar a classe? A intenção era a seguinte, a intenção é muito simples. Primeiro, ele não queria que o grupo do Natrielli, do antigo reitor lá, continuasse no mando da universidade. Ele queria trocar esse mando. E realmente isso ele conseguiu. Com esse escândalo, a sucessão do reitor mudou. Era para ir para uma pessoa e acabou indo para outra. Deu errado para ele pelo seguinte, por uma razão muito simples. Quando essa denúncia foi tão grave, que imediatamente a universidade abriu um processo para um inquérito, um processo para investigar a atitude dos professores. Levou o Conselho Regional de Medicina, abriu um processo para investigar 11 médicos, ele investigou nesse negócio. E o delegado de polícia também abriu um inquérito policial. Tá bom, a universidade montou uma comissão que investigou tudo, ouviu todo mundo e falou, é besteira, isso é falso, a denúncia é falsa. Mandou um relatório para o Conselho Universitário, o Conselho Universitário mandou arquivar a denúncia e votou um voto de louvor para todos os médicos que realizaram o transplante no hospital universitário. Todos nós fomos condecorados pelo Conselho Universitário no final do processo. E na mesma sessão abriu um processo para investigar a atitude do denunciante, do Dr. Calum, que acabou sendo exonerado por esse processo, pela atitude absolutamente imoral e antiética e caluniosa que ele teve, criminosa mesmo. Então ele foi exonerado da universidade por causa disso, depois da universidade investigar tudo que nós fizemos. A primeira situação dela foi, vocês vão ser investigados, porque vocês estão sendo denunciados de uma coisa gravíssima. Foi investigado e acabou, isso levou 6 meses.
O Conselho de Medicina, que é muito mais complexo, que investigou 11 médicos, foi a mesma coisa. Nós fomos investigados num processo exaustivo lá. Que, no final, por quê? Se eu estivesse fazendo aquilo, tinha que caçar o meu registro, ainda tinha que me mandar para a justiça para ser processado. O que aconteceu no final do Conselho? O Conselho absolveu todos os médicos, os 11, e emitiu um desagravo público para todos eles que tinham sido atingidos pela publicidade que foi dada ao processo. Porque os processos no Conselho têm que correr reservadamente, não é para ninguém saber o que acontece lá. Tá certo? Como todo mundo ficou sabendo, o Conselho se sentiu na obrigação de botar um desagravo público. Além disso, de emitir 2 vezes notas públicas, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo emitiu 2 notas públicas, através do seu presidente, dizendo que investigou todos os casos de nefrectomia em Taubaté. Investigou esses que estão no processo judicial e investigou outros que não estão no processo. Ele investigou todos os casos de nefrectomia aqui e constatou que todas as nefrectomias foram feitas após a constatação da morte encefálica. E que não tinha nenhuma procedência a acusação. E 2 vezes o Conselho disse isso publicamente, além de publicar a absolvição e além Quanto tempo durou tudo isso? 2 anos no Conselho. 2 anos. 2 anos. Foram 6 meses na universidade, 2 anos no Conselho. O inquérito policial ficou no bolso do delegado lá 10 anos. Não me pergunta por quê. Só vou dizer para você, o neurologista que está sendo processado era o diretor do IML aqui em Taubaté. Então, depois você faça a ilação que você quiser, mas a verdade é essa. Tá? Então, veja bem, o inquérito hoje que está sendo, que vai para julgamento, o inquérito que virou um processo judicial que está indo para julgamento agora, ele fala que 4 pacientes que estavam no hospital regional tiveram os rins retirados sem que a morte encefálica tivesse constatada. Por quê? Porque o doutor Calúnia falou isso, baseado nos prontuários que ele levou e mandou e arrumou lá do jeito dele. Que facilidade ele tinha de tirar esse processo, mexer no processo? Ele era amigo íntimo da diretora do Arquivo Médico e Estatística do hospital. Amigo íntimo. Tá? Mas só que ele deixou, não tem crime perfeito, ele deixou a marca da fraude. Ele fez a adulteração no processo, copiou, fez as cópias no processo e mandou para o Conselho Regional de Medicina. Mandou na qualidade de chefe de departamento de Ciências Médicas, com um papel timbrado da Faculdade da Universidade de Taubaté. Posteriormente nós descobrimos, primeiro que isso não tramitou nem na Secretaria do Departamento, nem no Centro de Ciências Biológicas, ou seja, ele subtraiu os impressos da Secretaria da Faculdade, bateu em casa, meteu no correio e mandou para lá. Não tem protocolo, não tem numeração, não tem expediente, não estão protocolando, não tem protocolo, aquilo não tramitou pela Universidade de Taubaté. Ele fez a socapa, como diz, a socapa. Mais do que isso, depois que ele fez isso, Deus não abandona, não. Ele, de vez em quando ele dá umas colheres de chá para a gente muito boa. Uma pessoa, que eu não sei quem é, anonimamente ligou para minha casa e falou com a minha esposa dizendo que o doutor Calúnia tinha tirado os prontuários de lá e não sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu rapidamente peguei 2 colegas, 2 amigos, que são advogados, por exemplo, bacharéis em direito, fui com eles até o hospital, no arquivo, no serviço de arquivo médico, e falei, eu quero o prontuário de fulano, ciclano. A mocinha foi lá e falou, não estão aqui, o doutor Calúnia me levou. O diretor clínico já pediu para devolver, mandou devolver e ele não devolveu. Tá certo? Então, configurando que estava na mão dele e, mais do que isso, tem o recibo da entrega dele no Conselho Regional de Medicina das cópias reprográficas dos prontuários. Muito bem, passou, ele ficou sabendo dessa história, ele conversou com o delegado, porque está sendo urdido há muito tempo, não é uma coisa que, o Calúnia não agiu sozinho, tem muita gente atrás disso lá. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar credibilidade para isso. O delegado solicitou um mandado judicial para apreender os prontuários no hospital. E foi apreender. Foi apreender quando? Meia-noite, num dia de semana, no meio da noite, para aprender prontuário. No hospital é rotineiro até o juiz mandar um ofício pedindo para o hospital remeter o prontuário para o fórum, porque é tão comum problemas que geram ação judicial. Então era estranho isso, mas a providência não falha não.
Nessa noite, meia-noite, estava o vice-provedor, o Fernando Queiroz, que era vice-provedor da Irmandade. O filho dele tinha tido um acidente, estava fazendo uma injeção no braço lá no pronto-socorro, e ele estava lá quando o porteiro, o segurança, falou: olha, tem um oficial de justiça, um delegado, o doutor Calume aqui para fazer uma apreensão de prontuário. Uma hora dessa eu vou acompanhar. Foi lá, chamou o doutor Silvio Guizar, que era o assessor jurídico, chamou em casa, falou: que confusão é essa daí? Foram lá e descobriram que o pessoal estava fazendo a apreensão. Então vamos lá, vamos achar o que vocês querem aí e tal. Aí descobriram que os prontuários não estavam no arquivo de estatística. Eles estavam no subsolo, num serviço de radioterapia que era terceirizado para uma empresa que não é do hospital. Estavam no escritório dessa médica, que é amiga íntima dele, guardadinho lá numa área que não pertence ao hospital. Mas a apreensão à noite ia dar, o laudo de apreensão ia dizer que apreendeu no hospital. Por sorte, como o vice-provedor estava lá e o advogado, ele fez constar que não estava de posse no hospital, e sim de posse no escritório da empresa tal, em área terceirizada, arrendada para uma outra empresa, sem responsabilidade do hospital. Aprendeu, mesmo assim aprendeu. Muito bom, chega-se lá no coisa, vai se verificar o prontuário que foi apreendido, tá com páginas numeradas, carimbadinho do SAMI com a rubrica da doutora. Todas as páginas certinhas. O que o doutor esqueceu é que a cópia que ele fez para mandar para o conselho não tinha numeração e nem rubrica. Entendeu? Então agora tem no processo lá a cópia que foi apreendida no hospital, numerada e rubricada, e a cópia que foi feita antes, que está no conselho, que foi mandada pelo Dr. Calume. E a comprovação, com o depoimento dos dois, que o prontuário estava de posse dele. Além disso, tem depoimento de aluno que viu, ele ficou mostrando aquilo numa forma totalmente ética, mostrando isso para aluno, para residente, não tem nada a ver com aquilo, é privativo do paciente e do médico que cuida dele. Não é para circular assim, dessa forma. Mas, basicamente, comprovou a fraude do prontuário. Entendeu? Ou seja, a numeração assinou que tinha feito alguma coisa errada. Senão, por que ele teria pedido ou teria feito a numeração? Doutor Rui, veja bem, há um processo. Tá. E um processo que resulta agora num julgamento, num júri popular. Isso mesmo. Ele é fundamentado nos últimos anos. Temos somente 8 minutos. E as pessoas envolvidas, tanto que fizeram. Você está querendo botar um pé 44 no sapato 38, porque o negócio é uma história de 30 anos, você quer contar em quantos minutos? Uma hora. Pois é. Uma hora. Tem uma hora. Então eu queria que você, nesses últimos minutos, que você dissesse para nós aqui onde estão os fundamentos de uma acusação tão grave, tão... Não, só tem um fundamento, que é a afirmativa do Calume de que não tinha prova da morte de Zé. Veja bem... É que essa afirmativa é só dele. É dele. Não existe outra pessoa que dá um testemunho? Agora tem uma testemunha nova, mas é uma coisa muito interessante, porque esse processo, como levou tantos anos para chegar na justiça, quando chegou, só podia denunciar por homicídio doloso. E o promotor lá fez uma ginástica para encaixar o processo. Então ele denunciou por dolo eventual, dizendo o seguinte: olha, eles não queriam matar, mas eles correram o risco de matar, porque eles operaram um camarada numa situação muito crítica, então aquilo poderia causar a morte dele. Comparando como se a gente estivesse dirigindo um carro na rua 15 de novembro a 150 km por hora e atropelasse alguém. Eu não queria matar, mas você fez uma atitude que põe em risco a vida dos outros para morrer. Então, começa daí. Aí ele apresenta isso. E agora, no apagar das luzes, há 2 semanas, o promotor foi trocado. O promotor que cuidou desse caso desde o começo, tá certo? Ele acompanhou todo o inquérito policial. Ele foi trocado, ou ele pediu para sair, ou saíram com ele, agora há poucos dias, e designaram outro. Antes de sair, ele colocou uma outra testemunha que tinha sido ouvida na delegacia há 20 anos atrás. Essa testemunha foi ouvida, 15 anos, mais de 15 anos, que dizendo que viu o médico enfiar a faca no peito do paciente. Lá um negócio, uma descrição de coisa de filme do Fred Krueger, um negócio totalmente inverossímil até. E que quando ela fez esse depoimento, no dia seguinte, nós entramos com uma representação para o delegado para investigar por denunciação caluniosa. Porque nós tínhamos inclusive um documento de uma outra enfermeira dizendo que ela não estava na sala naquele dia. Uma outra afirmou. Então alguém industriou, alguém orientou, alguém fez.
O que o delegado fez? Ele escondeu o depoimento dela e não fez a investigação por denunciação caluniosa. Esse depoimento escabroso, gigantescamente acusador, ele está no inquérito policial, mas não está na conclusão do inquérito. Ele não pode ser na conclusão do inquérito. Ele foi ressuscitado agora pelo promotor que estava saindo do caso. Então está muito... E o detalhe, esse depoimento, ele contraria totalmente a denúncia, que a denúncia é de dolo eventual. Isso aí é de homicídio qualificado com várias agravantes ali. Então, nem o promotor acredita nisso, a denúncia seria diferente. Essa pessoa era uma enfermeira? É uma enfermeira, não. Naquele tempo, nem título de auxiliar enfermagem não tinha. Era uma pessoa que trabalhava lá e que foi pela prática acabou. Trabalhava com circulante na sala, ficava pegando fios. Auxiliava lá dentro. Não é enfermeira, não é graduada, não teve formação. E mesmo porque se uma pessoa, se você enfia a faca, você está eliminando a possibilidade de tirar o órgão. É lógico, ela não tem nem pé nem cabeça a denúncia, mas veja bem, ela se contrapõe à acusação que o promotor fez. Então, se essa testemunha for verdade, nem o promotor acredita nela, né? Porque se ele acreditasse, a denúncia seria de homicídio doloso qualificado. E ele não fez isso. Então, doutor, e a assistência à família, tanto das pessoas que receberam o órgão e as pessoas que foram tiradas o órgão? As pessoas que receberam o órgão, eu tive informação até um ano depois do implante, todas estavam bem e os rins funcionando bem. Eu não sei quem são, porque a equipe de lá não revela para aqui. Ela passa dado técnico para a gente avaliar a qualidade do procedimento da retirada aqui. Eu sei que foram todos perfeitos, não teve problema nenhum. Agora não sei quem eram. As famílias que retiraram aqui, que doaram os órgãos, devem ter sofrido mais do que eu aí nessa história. Mais do que a minha família. Porque imagino que essas pessoas sentem de imaginar que com a assinatura dela, alguém foi apressar a morte de um parente. Doutor Rui, se há alguma coisa que nós não perguntamos, não esclarecemos, eu pediria para você esclarecer nos últimos 4 minutos. Tem milhares de outras coisas para ser esclarecidas, mas eu vou só falar uma coisa que a denúncia, a acusação, ela é até um desrespeito a todos nós, não só aos médicos, é um desrespeito à sociedade inteira, um desrespeito ao juiz, um desrespeito aos jurados, porque, veja bem, ela resumidamente, ela diz o seguinte: esses caras que têm qualificação, treinamento para fazer transplante de rim cadáver, que são médicos, no mínimo, medianamente treinados e qualificados, eles resolvem cometer crimes, tirar o rim de gente viva, e resolvem deixar escrito, deixar no prontuário a prova do crime deles. Só para o doutor Calume poder ir lá depois pegar e resolver. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Ofende a inteligência das pessoas. Ofende a inteligência. Imaginar que a gente vai fazer um homicídio gravíssimo dele e escrever no prontuário, ou deixar no prontuário a coisa de uma forma tal que um iluminado, um escurecido, que nem o doutor Calu, vai lá depois pegar o prontuário. Olha, tá vendo? Os caras fizeram um crime há 3, 4 meses atrás aqui, deixaram escrito aqui. Pelo amor de Deus, é ofender a inteligência. Não precisa entender de neurofisiologia, nem de mecanismo de constatação de morte encefálica para entender que isso é absurdo. Mas tá lá e, infelizmente, com a ajuda de 2 promotores, com a ajuda de 2 juízes, com a ajuda de nós vamos ser julgados pelo júri. Então, doutor, e o que o senhor espera para esse... Eu espero absolvição, lógico. Eu não tenho na menor... Porque eu estou com a consciência absolutamente tranquila. Ao invés de ter medo, eu tenho muito orgulho do que nós conseguimos fazer aqui. Muito orgulho. Acho que a equipe que eu, o doutor Pedro e os outros, o doutor André, que já faleceu, e os outros, o que nós conseguimos reunir aqui foi uma coisa excelente, muito boa, que teria feito muito bem para a saúde e para as pessoas da cidade. Não foi possível fazer pela interpelação nefasta desse desqualificado que fez uma denúncia inominável e pela incompetência de um delegado, de um promotor, de perceber que isso é uma palhaçada, uma mentira deslavada. Então juntou a disfarçatez dele com a incompetência de outros e acabou nisso que nós temos 30 anos de
sofrimento. Porque esse processo vai voltando assim, vai voltando, fica não, eu já a imagem da cidade. É lógico, a cidade perdeu demais em saúde, perdeu muito, até hoje não se tem o nível de tecnologia que nós conseguimos desenvolver há 30 anos atrás, ainda não se chegou aqui, não tem uma equipe capacitada para fazer isso hoje ainda aqui, 30 anos depois.